Olá, meus queridos amigos, bem-vindos a mais uns 5 minutos antes da audiência comigo, Rafael Sales, episódio 21. E hoje nós vamos falar sobre não deixe o seu cliente relaxado. Mas eu vou explicar o contexto dessa frase. Rafael, porque eu não posso deixar o meu cliente relaxado? Na verdade, você tem que preparar o seu cliente para estar pronto para realizar o depoimento pessoal. Eu vejo muitas vezes colegas advogados que estão tranquilos, que acham que a causa de repente envolve só direito, mas tem pequenos aspectos fáticos que podem influenciar na decisão do juiz. Só que eles não percebem, ou porque não se aprofundaram na leitura, ou porque de alguma forma relaxaram e transferem esse relaxamento para o seu respectivo cliente. O que acontece em termos práticos? Chega o momento da audiência, o seu cliente não está preparado para realizar o depoimento pessoal. Quando o juiz começa a fazer as perguntas, a parte começa a se enrolar e de repente aquele direito está indo embora para o ralo, simplesmente pelo fato de que não houve uma preparação específica para aquela pessoa depor. Que situações, por exemplo, isso podem gerar? Vou falar aqui de um contexto fático, real, recente. Estava na audiência, na petição inicial, o que é que foi colocado? Que o reclamante trabalharia em jornadas exaustivas, que às vezes seriam pela manhã e muitas vezes seriam pela tarde. Em decorrência disso, estava sendo pleiteado adicional noturno. Falei tarde, né? Noite, na verdade. Em decorrência disso, estava sendo pleiteado o adicional noturno. Na hora do depoimento pessoal que nós solicitamos, o juiz perguntou qual era a sua jornada de trabalho. E o reclamante respondeu um horário que era apenas matinal, não tinha nenhuma hora noturna. Isso acarreta o quê? Pena de confissão. Ele confessou que ele não trabalhava à noite, então toda aquela tese que foi construída na petição inicial foi indo embora, porque simplesmente ele confessou que ele não trabalhava naquele horário noturno. Às vezes até trabalhava, pode ter sido um período curto. Só que lembra, quando você protocola uma petição inicial, a audiência já é na semana seguinte? Não, porque tem um prazo da defesa, então vai ter um prazo mínimo que vai ser marcado. Mas geralmente, meus amigos, meses se passam até que haja essa audiência. Então aquele trabalhador que há 5 meses narrou uma história que o advogado transformou em petição, hoje pode ser que um ou outro fato ele não esteja mais lembrando. E quando é audiência de conciliação, não tem acordo, vai marcar audiência de instrução muitas vezes para 10 meses para frente. E aí o que acontece? O reclamante esquece pequenos detalhes. E o advogado relaxa. Ele que me narrou a história, então ele sabe o que é que se passou. Mas acontece que a nossa memória enquanto ser humano, aos poucos, ela vai esquecendo pequenos detalhes. Imagina uma relação traumática, a tendência é que nosso cérebro nos proteja dessa situação. Então, a pessoa que sofreu assédio moral, muitos dos detalhes que ela narrou assim que aquele assédio aconteceu, mas na frente, esses detalhes vão sumindo, vão indo embora, porque o cérebro está trabalhando para nos proteger dessas memórias que nos machucam. Então, isso é neurociência, isso tem relação direta com a questão de falsas memórias, com as intempéries que existem na nossa mente. Então, a gente precisa sempre estar relembrando o cliente, eu nunca posso deixar ele relaxado. Então, sempre antes da audiência, se eu tiver apenas 5 minutos, converse com o preposto, reforce a tese que você colocou na defesa, converse com o reclamante, reforce tudo aquilo que foi narrado na petição inicial. Porque muitas vezes você conta que o seu cliente não será ouvido e ele acaba jogando fora todo o trabalho que você fez na petição inicial. E muitas vezes não é uma questão de má fé, é questão mesmo de esquecimento, é uma questão científica, de neurociência, de você ir perdendo alguns aspectos da memória, principalmente se forem alguns fatos que trouxeram algum tipo de trauma. Então, meus amigos, muita atenção com relação a isso e sempre deixem os seus clientes preparados para o depoimento pessoal, porque ele poderá vir. É uma faculdade da outra parte, também do juiz, de querer escutar o depoimento pessoal do seu cliente. Lembrando, você não pode perguntar, a gente já fez vídeo sobre isso. Até o nosso próximo encontro.